Mas assina o canal, marca o sininho, acompanha nas redes, né? No nosso bate-papo. Eu acho que ficou ruim essa parte, mas tudo bem, depois você edita. De novo. 3, 2, 1. Fala galera, Marcos Dias. Fabiano Luzes. E estamos juntos então para mais um Papo Trabalhistas, né? Depois de tantos temas, tantos vídeos. E hoje um tema interessante porque vai tratar de processo eletrônico, notificação, intimação, citação por WhatsApp, né? Zap, é o famoso Zap. Né? A minha filha fala que é WhatsApp. Lá em casa a gente só fala de Zap. WhatsApp, né? Mas enfim, no processo judicial eletrônico a gente sabe que as fronteiras daquele processo físico, né, acabaram, né, Fabiano? É isso aí. E hoje nós temos uma discussão muito interessante que é quais são os limites da notificação, da intimação, da citação por WhatsApp na Justiça do Trabalho, né? O que a gente tem, de novo, será que é possível? Será que ela é válida? Né? O que nós podemos discutir sobre isso, né? Eu acho que seria de grande valia. A gente, por exemplo, Fabiano, eu soube que no TRT de São Paulo já tem um telefone disponível para negociação em termos de acordo por WhatsApp, né? TRT de São Paulo, segunda região. Mas até que ponto essas notificações, essas intimações ou até mesmo as citações por WhatsApp são válidas? E aí, Fabiano? Mas só antes da gente começar a falar, aquele tradicional... Inscrição no grupo, Isso. Senão a gente ainda está caminhando nisso, a gente ainda de vez em quando esquece, né? Minha filha depois puxa a orelha e ela ficou feliz porque eu falei dela uma vez aqui, você acredita? Minha filha tem 11 anos, Duda, beijo, papai te ama. Olha agora, hein? Parece até show de programa aí de auditório. Se inscreve no canal, marca o sininho do alerta que você está recebendo sempre que possível, sempre que for publicado um novo vídeo, para você estar acompanhando em tempo real as postagens que a gente vem a colocar aqui no nosso Papo Trabalhista. Marquinho, essa questão eu acho de grande valia, mas grande valia mesmo, porque ela se bifurca em duas discussões, uma perspectiva normativa legal, uma perspectiva prática, né? Felizmente ou infelizmente, eu costumo dizer que o direito ele anda num passo lento, devagar. E a sociedade está assim, né, correndo. É o Bolt correndo e Fabiano é o direito e o Bolt é o fato social. Não consigo, de vez em quando ele segura, corre de costas. Quando eu estou chegando, ele canta para subir, como dizem lá na minha área, no Fonseca, de onde eu nasci e criado, lá em Niterói. Então o que acontece? Qual é o X da questão, pessoal? Eu costumo pensar essa questão de notificação, eu vou colocar a palavra como notificação, porque na CLT vem escrito notificação, né? Quando a gente vai para o CPC ele fala de comunicação dos atos, bifurcando em intimação e citação. Mas depois a gente até especifica isso. O grande X da questão é o seguinte, qual é a lógica desses dois atos, ou os três, se a gente quiser trazer a notificação? Mas, Fabiano, notificação é notificação citatória. Não é isso, a gente não quer levar esse caminho, o bate-papo para esse caminho. Na minha ótica, a utilização da notificação ou da intimação, o objetivo é dar ciência à outra parte. Fabiano, isso tem uma repercussão processual. Daqui a pouco o Marcos pode falar muito melhor do que eu sobre isso. Mas numa perspectiva prática, e aí eu vou citar para vocês, primeiro, o artigo 270 do novo Código de Processo Civil, ele é muito claro, permitindo a utilização através de meios eletrônicos. Depois vocês dão uma olhadinha, né? Vai estar aqui indicando o número do artigo, mas vale a pena a leitura dele. Ele é muito claro, permitindo que meios eletrônicos sejam utilizados. Nós temos algumas decisões, inclusive uma decisão do CNJ, que é, para quem quiser depois dar uma olhadinha, também vai estar aqui, é o PCA 0003251-94-2016-200-0000, que viabiliza também a utilização de meios eletrônicos. Tudo bem que aqui é limitado, salvo engano, para juizados especiais, não é isso, Marcos? Foi sim. E qual foi o X da questão, tá? Só para vocês saberem o norte do debate. Até que ponto isso é utilizável, né, no nosso dia a dia para fins práticos? E aí eu vou voltar para o que eu faço na minha prática. Eu trabalho na região de São Gonçalo, né? São Gonçalo é uma região onde a gente não tem possibilidade de acesso por parte dos oficiais de justiça para cumprir alguns atos, por conta de perigo, regiões que são conhecidas, né, por grande tráfico, violência urbana. Então os oficiais não entram. Em resumo, eles certificam nos autos dizendo que é dispensado nos termos do ato tal do tribunal e não cumprem. E aí qual é o problema que nós geramos para o processo? Aquela testemunha, em tese, não tem ciência do processo, que ela vai ser testemunha, o oficial não vai e a parte fica sem testemunha, porque ela não consegue levar.
O que é que a gente tem feito lá em São Gonçalo? Né? Eu tenho feito o seguinte, eu tenho feito, constando na ata de audiência, expressamente que a ata tem força de intimação, coloco textualmente, nos termos do artigo 270, a testemunha não é citada, ela é intimada. Nos termos do artigo 270 do Código de Processo Civil, né, confiro força de intimação a esta ata de audiência e a gente descreve, porque a parte tem o nome da testemunha e tem o CPF. E consta isso tudo lá. E normalmente no mesmo texto, eu coloco que a citação pode ser considerada como efetivada através do WhatsApp, cumprindo, inclusive, a parte interessada, né, no caso, o autor ou o réu, eventualmente, né, trazer aos autos a comprovação de que a intimação foi feita. Esse é o ponto. Inclusive, colocando multa. Eu coloco até multa. Multa de R$500 ou qualquer outra, se a testemunha não comparecer. E, gente, pasmem, que coisa boa. Todas as vezes que isso aconteceu, a pessoa teve ciência, ela compareceu. Então, a intimação me parece que cumpriu o resultado. Só que eu vou um pouco além, e aí a gente, né, tem um artigo 270 e eu coloco inclusive isso para citação. Eu já fiz isso mais de uma vez da citação, meu colega de trabalho, né, o Maurício Madeu, abraço para você, Maurício, se estiver nos vendo. O Maurício é um pouco mais reticente, que ele é um pouco mais formal, ele vai muito mais na linha do CPC. Então ele pega, por exemplo, quando eu faço isso, ele fica desesperado, porque qual é o efeito prático da parte não comparecer? Pasmem, todas as vezes que eu coloquei no texto força de notificação citatória e copiando a notificação, a parte recompareceu. Eu confesso, Fabiano, que eu sou um pouco mais na linha do Maurício. Um pouco mais pela segurança jurídica. Eu acho que a citação é um ato inaugural do processo, tem toda uma formalidade, né? Eu penso assim, eu tenho muita reticência com citação pela via do WhatsApp. Embora, a gente tenha seria interessante se nós tivéssemos um aparelho oficial do celular, do tribunal, em que nós pudéssemos fazer para endereços cadastrados, né? Nada impedia, por exemplo, que uma grande empresa, que é, vamos dizer assim, useira e vezeira, em ser litigada, né? Está lá entre os maiores litigantes, cadastrasse um número de WhatsApp para receber citações. E o número oficial do tribunal procedesse essa intimação. Eu acho que você citou muito bem o PCA do CNJ, mas ali o PCA, o CNJ foi claro, né? Desde que as partes voluntariamente aceitem esse tipo de procedimento. Porque acho complicado o judiciário, né? Nesses tempos em que a gente recebe tanta mensagem, vamos dizer assim, bomba, né, por WhatsApp, que na verdade é vírus, então é muito complicado, eu tenho um pouco mais de reticência. Embora eu concorde com você num ponto, eu tenho aceito, por exemplo, o convite da testemunha, que se comprove que houve o convite da testemunha por WhatsApp, né? A gente sabe que, por exemplo, no caso do rito sumaríssimo, né, no artigo 852H, parágrafo 3º da CLT, também para aqueles colegas que no rito ordinário aplicam lá o artigo 455, caput, parágrafo 1º do CPC, a gente sabe que ali se deu ao advogado, num aspecto colaboracional, né, cooperativo, a possibilidade de intimar a testemunha, né? Eu aceito, por exemplo, que ele comprove, eu convidei a testemunha, está aqui o número dela, o WhatsApp dela, ela leu, ela recebeu, convidei, disse que vinha e não veio. Eu aceito como comprovação. Eu acho que aí seria fechar os olhos para uma realidade do mundo que nós temos hoje, né? Exato. Que é uma realidade de uso muito do WhatsApp. WhatsApp, as pessoas fazem tantas coisas, né? Assistem no celular, se assiste vídeo, se assiste filme, se comunica. E realmente, como você disse muito bem, a gente está um pouco fechado nesses pontos, né? Por exemplo, a Justiça Federal de Pernambuco editou uma portaria em 2018 regulamentando o uso do WhatsApp, né? Permitindo para fins de intimação, para fins de conciliação, desde que, evidentemente, aquelas pessoas que trabalham ou que advogam ou que usam a Justiça Federal de Pernambuco cadastrem telefones, né? Isso, alguns tribunais de justiça no Brasil compraram telefones oficiais, né? Então você tem o telefone oficial da vara, o telefone oficial do juiz, né? Que tudo isso é um cuidado, né? Mas eu já tive a tentação, assim, às vezes, de pegar o celular dos advogados, criar um grupo para discutir um acordo, né? É São Paulo, né? Porque seria interessante, porque às vezes o acordo está difícil de sair naquele momento, o advogado fala, não, eu tenho que passar para a empresa, eu tenho que ligar. Aí se você pudesse ter um ambiente, né, que você criasse institucionalmente um grupo, né, com os advogados, até com os reclamantes ali, né? E discutindo a proposta que veio essa, mas que tal isso, que tal aquilo, com o juiz presente, né?
seria interessante, porque pouparia tempo, né? Ou a necessidade de se voltar, de se retornar, né? Para o judiciário para celebrar e para fechar o acordo. Né? Um dos primeiros casos em São Paulo, inclusive, sobre isso, foi com um colega meu de concurso, Vinícius Rezende, e ele estabeleceu isso através de grupo de WhatsApp. Ele celebrou. E aí é interessante, porque até relativiza o espaço físico da sala de audiência. Sim. Porque a proposta e as tratativas de acordo continuaram depois da audiência física, mas o juiz continuou participando, mediando, né, conciliando, a gente não vai entrar aqui na parte conceitual, mas continuou participando e o acordo foi celebrado através da ferramenta do WhatsApp, como disse o Marco. Eu já usei o WhatsApp também para ouvir testemunha fora do Brasil, assim, de uma espécie de conferência em que entramos os advogados, né, na ligação lá de vídeo mesmo, né, por WhatsApp. Uma professora que estava em Coimbra, fazendo uma pós-graduação, era testemunha de um processo. É claro que, obviamente, né, houve a concordância das partes que estavam envolvidas no processo. E nós ouvimos, ficamos os dois advogados, né, a secretária pegando, né, cada um perguntando de uma vez, ela falava de lá, nós perguntávamos daqui, ela respondia de lá. E ela em Coimbra, né, respondendo numa ligação de vídeo de WhatsApp, né, claro que reduzida a termo com a presença dos advogados. O problema é quando há discordância, né? Quando uma das partes não concorda, como uma das partes quer a presencialidade, né, da testemunha, porque o problema de ouvir testemunha e até de ouvir as partes, no meu sentir, tá, gente, é a questão da regra de ouro de oitiva de prova oral, né, que é a questão da incomunicabilidade, né? Esse é que é o problema. Porque como é que você garante que aquela testemunha que está além mar, né, que está nos Estados Unidos, no Canadá, como é que ela está incomunicável, né? Quem garante que não tem uma pessoa do lado dela, né, com plaquinha dizendo, olha, diz que a jornada era de 8 até as 24, diz que o intervalo era de 10 minutos. Então essa questão da incomunicabilidade é um pouco tormentosa para a oitiva de testemunha. Mas para notificação de testemunha, para comprovar que ela foi notificada, eu acho perfeitamente possível. A minha reticência, Fabiano, é em relação à citação, né? Ou seja, eu acho que aí a gente teria que ter algo institucional. Tribunal, né, institucionalmente, né, instituir um número para isso, cadastrar empresas, cadastrar números de pessoas jurídicas e pessoas físicas para esse fim específico, para que a gente evitar nulidades, né? Porque a gente está num processo onde a celeridade é muito importante. Sim, né? Porque é o processo trabalhista, onde a gente fala de verbas trabalhistas, de natureza alimentar. É só esse cuidado que eu tenho, assim, por isso que ainda me soa, eu tenho um pouco, né? A minha alma é um pouco barroca, entendeu? E não, o artigo 270 então, ele é muito claro que ele é só intimação, né? De fato é arrojado? É arrojado, não tenho dúvida nenhuma. Mas o objetivo de fato não é que a gente faça uma intimação dessa forma, uma citação, e o cara não compareça e venha uma revelia. Quando a gente tenta fazer isso, é que a parte tenha ciência do processo e participe, né? Que a gente sabe que, eventualmente, algumas empresas ficam em também áreas também de difícil acesso, o oficial de justiça não vai lá, e, eventualmente, você daqui a pouco está fazendo oficial de justiça, que não vai, ele vai certificar, edital, é uma revelia que é injusta. E talvez aquele cidadão, se fosse notificado ou tivesse ciência do processo por WhatsApp, ele comparecesse. Esses dias, até para não alongar muito, eu fiz uma notificação. Aí você vai ficar chocado. Por telefone. Mas já fiz também. Também? Ah, então não ficou chocado. O cidadão, por uma sorte do destino, a parte autora estava presente, o réu ligou para ela para cobrar algo. Eu falei, quem é? O réu. Eu falei, deixa eu falar com ele. Peguei o telefone, tudo bem? Me apresentei. O cara muito cortês, o cidadão, o responsável pela empresa. Disse, não fui intimado, mas teve o prazer de comparecer. Já dei na hora, dia e horário. Coloquei, não precisava, né, porque a gente tem fé pública, mas tinha uma advogada que me autorizou a colocar o nome certificando como testemunha, que acompanhou aquele ato. Está marcado. Vamos guardar para ver se vai comparecer. E para vocês verem a quantidade de possibilidades que a gente tem de sair de um... Claro, a formalidade é importante, não tenho dúvida nenhuma, né? Mas a formalidade estrita, ela me parece que ela traz mais problemas do que soluções. E engraçado, Fábio, só um último adendo que eu acho importante. A notificação por e-mail já estava desde a lei do processo eletrônico lá de 2006. É verdade. Né? Mas o engraçado é que ela já ficou velha. Né? Porque quem é que vê e-mail hoje? Às vezes, quando eu mando e-mail para minha mulher, ela fica uma semana assim. Eu também mandei um e-mail. Não, esqueço. Ninguém vê mais e-mail. Quer dizer, a lei do processo eletrônico... Eu vejo. Né? Você vê? Toda hora.
Então, enfim. Bom, eu tenho certeza que você falou que você era Jurássico, eu que sou Jurássico, então, pois né? Porque e-mail ninguém vê mais. Assim, quer dizer, a lei do processo eletrônico já ficou velha. E nós temos aí nem 15 anos ainda da lei, né? Então, o CPC novo nesse ponto também já ficou velho nesse sentido, se a gente pensar no e-mail, né? Então, por que não pensar e evoluir para o WhatsApp e para outros meios eletrônicos de comunicação, né? Isso é inevitável. Acho que a gente uma hora vai ter que sentar e perceber que o oficial de justiça custa caro, o Correios custa caro, os tribunais têm que ter uma restrição orçamentária e nós temos meios eficazes. Nulidade de processos por citação custam muito caro. E a gente pode construir entendimentos no sentido de também, no nosso trabalho, nós usarmos esses meios, né, cada vez mais, né, quase que reais, né, de presença virtuais, mas de presença real, né, para também para o nosso processo do trabalho. Isso aí, galera. O objetivo, então, desse bate-papo de hoje, bate-papo sobre a utilização de ferramentas eletrônicas, mais especificamente o WhatsApp, o Telegram, até para não fazer jabá, né? A gente está fazendo um jabá aqui no 0800, mas Telegram, WhatsApp, qualquer outra ferramenta que venha a ser criada do dia de hoje em diante. O que importa, no final das contas, é a gente tentar bater um papo e mostrar para vocês que vocês, no dia a dia, no dia da audiência, podem ter meios eficazes de alcançar o resultado de um determinado processo. A gente está longe de achar que isso daqui se resolve aqui agora. Mas é só para mostrar para vocês que existem reais possibilidades, não de buscar um processo através de uma revelia, não de buscar um processo de aplicar multa, etc. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer trazer para vocês aqui é a possibilidade de pensar fora da caixinha, mostrar que existem possibilidades reais de fazer com que uma audiência transcorra da melhor forma possível e que a gente consiga alcançar a satisfação, a prestação jurisdicional. Esse é o grande foco de hoje. É isso, Marquinhos? É isso, sempre. Como eu gosto sempre de dizer, advogado bem formado nunca ficará fora do mercado. É isso aí. Beleza, galera? Então é isso. Mais uma vez, lembrando vocês, se inscrevam no canal, marque o sininho com alerta para receber os novos vídeos, porque o nosso interesse é sempre viabilizar o que você mantenha essa sua atualização, esse seu conhecimento. Conhecimento, gente, é o futuro. Conhecimento é fundamental. Informação, conhecimento, materializar isso no dia a dia de vocês. E isso fica muito mais legal, né, Marcos? Num papo, né? Num bate-papo sempre fica muito mais agradável, até porque conversando... a gente se entende. É isso aí, galera. Grande abraço e até a próxima. Forte abraço.